Diz assim a palavra de Deus: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, estamos aqui nesta noite, não para ouvir uma voz humana, mas para ouvir a tua voz divina, não para receber conselhos humanos, mas para dar ouvidos aos teus santos mandamentos, aos teus preceitos eternos, são os mesmos ontem, hoje e sempre. Para isso, Senhor, dá-nos ouvidos atentos, uma mente esclarecida e um coração submisso e temente a Ti. Faze calar, Senhor, todo barulho, ruído ou distração neste lugar, nesta noite. Mesmo aqueles que não podem ser ouvidos, Senhor, neste recinto, mas que rugem dentro de nós, que competem pela nossa atenção. Ó Pai, dá-nos ouvidos voltados inteiramente para Ti, para a Tua santa palavra nesta noite. E dirige, ó Pai, as minhas palavras, para que elas sejam fiéis à Tua santa palavra. E assim que nós saímos daqui confrontados, desafiados, mas também, Senhor, capacitados e encorajados para vivermos vidas santas, vidas que honram e glorificam o Teu santo e precioso nome. Senhor, toma cativo todo pensamento, todo desejo contrário à Tua santa palavra e à Tua santa vontade. Toma todo o nosso ser cativo à Tua vontade, Senhor. Glorifica-te a Ti mesmo em nossas vidas, pela proclamação, pelo recebimento, pela rendição à Tua santa palavra. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Aos 33 anos de idade, Andrew Carnegie, um dos grandes empreendedores norte-americanos do século XIX, aquele que se tornou um dos grandes magnatas da indústria do aço, ele registrou as seguintes palavras no seu diário pessoal. Ouça o que disse Andrew Carnegie: o ser humano precisa de um ídolo. O acúmulo das riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Não existe ídolo mais degradante do que o culto ao dinheiro. Em tudo que eu me dedicar, eu devo fazê-lo com um esforço incomum. Daí o cuidado em escolher a vida que mais elevará o meu caráter. Continuar por muito tempo imerso nos cuidados dos negócios e com os pensamentos ocupados em como ganhar mais dinheiro no menor tempo possível, me degradará a ponto de não restar mais esperança de recuperação. Renunciarei meus negócios aos 35 anos, mas nos próximos 2 anos desejo investir minhas tardes estudando e lendo
extensivamente. Palavras de um dos homens mais ricos da história, de um dos países mais prósperos de toda a história. Porém, apesar das suas intenções mais nobres, apesar da sua confissão mais sincera, Carnegie não cumpriu com a promessa que ele fez a si mesmo. Chegando aos 35 anos de idade, ele não conseguiu se desfazer da busca por mais dinheiro, por mais riqueza, por mais prosperidade. Ele não conseguiu se desfazer do ídolo chamado dinheiro, o que acabou consumindo a sua saúde, a sua vida, o restante do seu tempo na terra. Ele não está sozinho. O testemunho de Andrew Carnegie junta-se ao de muitos outros personagens na história, famosos e anônimos, cujas vidas foram consumidas e destruídas pelas suas paixões proibidas, pelas coisas que adoraram, cultuaram, idolatraram, inclusive o dinheiro. A idolatria ou o culto ao dinheiro talvez seja a religião mais predominante, mais influente no Ocidente dos nossos tempos. É um culto que foi elevado a uma nova potência, creio eu, com o surgimento do culto ou da religião ao consumo. Como assim, pastor? O que configura a religião do consumo ou o consumismo? Bem, um outro norte-americano, um famoso analista de vendas, chamado Victor Lebow, ele disse na década de 50, há quase 70 anos, pouco mais de 60, ele disse: a nossa economia enormemente produtiva exige que façamos do consumo o nosso meio de vida, que transformemos a compra e o uso de bens em rituais, que busquemos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Então ele concluiu: precisamos que as coisas sejam consumidas, esgotadas, desgastadas, repostas e descartadas em um ritmo cada vez maior. Isso é a religião do consumo. É trabalhar e trabalhar e trabalhar para acumular e acumular, a fim de gastar e gastar naquilo que rapidamente se desfará, será ultrapassado por uma nova invenção, uma nova modalidade, um novo lançamento, e o que você terá que fazer? Continuar na roda viva, trabalhando mais, se desgastando mais, para ganhar mais, a fim de gastar mais, num ciclo sem fim, achando que essa religião chamada consumo, é o que vai satisfazer a sua alma. A religião do consumo, portanto, tornou-se o que Lebow chamou de nosso meio de vida. Pessoas não conseguem mais imaginar a vida sem consumir, não conseguem imaginar sua vida longe do templo de consumo chamado shopping center. Aliás, você já pensou no shopping center como um templo de consumo? Um lugar que nos oferece uma experiência quase que transcendental. Você não encontrará relógios num shopping. Isso é intencional. Eles não querem que você tenha noção de tempo, muito menos de espaço. Poucos shoppings têm janelas para o mundo lá fora. Você entra num universo paralelo, um lugar de luzes, de cheiros, de cores, de sorrisos estampados nas vitrines e nos cartazes, de uma vida que ninguém tem, de uma vida quase que divina, celestial, e para a qual você deve sacrificar horas de trabalho, tempo, imaginação, correndo atrás do seu sonho de consumo, oferecendo o sacrifício do seu contra-cheque, hipotecando o seu futuro por uma bugiganga que logo passará de moda. E pessoas acham que isso é a felicidade, que isso é a vida. Não consegue imaginar sua vida longe desse templo, dessa religião criada pelo mercado, criada pela indústria da propaganda, a ponto disso influenciar não só a maneira como consumimos bens materiais, mas isso afeta toda a nossa vida.
Tudo se transformou em consumo, todos se transformaram em clientes. Quer ver um exemplo? Médicos não atendem mais pacientes, eles atendem clientes. Escolas não têm mais alunos, têm clientes. Livrarias não têm mais leitores, têm clientes. Cinemas não têm mais audiência, têm clientes. Igrejas não têm mais fiéis, têm clientes. Pessoas que querem ser satisfeitas, pessoas que querem o melhor custo-benefício, mas em retorno pelo seu investimento. Essa religião do consumo, ela penetrou, ela se infiltrou em todos os recantos da nossa vida. Essa mentalidade consumista e materialista. A ponto de John Stott, um dos grandes pastores, teólogos e pregadores do século passado, ele afirmou o seguinte, achei isso formidável. Ele diz que a nossa cegueira quanto à religião do materialismo, eu diria, a religião do consumismo, no século passado e já nesse século, a nossa cegueira quanto a essa religião é tão grande quanto a cegueira do Ocidente no século XVII, no século XVIII, quanto a religião da escravatura. Nós pensamos, como é que gente instruída, iluminada, manteve uma instituição tão podre e corrompida como a escravatura por tanto tempo? John Stott disse que chegará o dia quando as gerações futuras olharão para a nossa geração e perguntarão, como é que eles nos enxergaram? Esse mal chamado consumismo e materialismo, como é que tantos, por tanto tempo, permaneceram cegos quanto esse mal? Mas a proposta dessa série de reflexões não é apenas, ou sequer principalmente, refletir sobre os caminhos do mundo, mas sim sobre os caminhos da igreja, e como o mundo adentrou, invadiu e corrompeu a igreja. Como comparamos na semana passada, um barco, ele foi feito para navegar. Ele é construído com uma estrutura para resistir às ondas e às tempestades em alto mar. O problema é quando a água adentra o barco, invade o barco e ameaça afundar o barco. Assim também a igreja foi chamada por Deus e é capacitada por Deus para enfrentar o mundo, para resistir ao mundo. O problema é quando o mundo invade a igreja e ameaça afundá-la na sua própria corrupção. Então a pergunta é, como é que essa religião chamada consumismo invadiu a igreja e corrompeu a igreja? Bem, pelo menos de duas maneiras. Por um lado, muitos crentes, de maneira ingênua, de maneira desprevenida, se encantaram pelo mundo. Se encantaram por esses últimos 25 anos de prosperidade sem igual na história do Brasil, uma fartura da indústria do crédito, novos mercados, novos produtos, novas invenções, novas tecnologias que as gerações anteriores nunca tiveram, nunca sonharam em ter, nunca imaginavam que chegaria ao Brasil. Nós encantamos com essas ofertas e passamos a gastar uma porção cada vez maior do nosso orçamento com o que o mundo tem a nos oferecer. É só fazer um corte do orçamento familiar hoje, brasileiro, e compará-lo ao orçamento de uma família evangélica, e é mais ou menos a mesma coisa. A proporção de recursos destinados à tecnologia, bens tecnológicos, recursos como internet digital, entretenimento, lazer, passeios, financiamentos de automóveis, de imóveis. Tudo isso graças ao quê? A uma indústria de crédito, um endividamento cada vez maior das famílias evangélicas, que adentram o cartão de crédito e que sufocam o quê? O seu investimento no reino. Não tem como priorizar as coisas do reino, porque já estão endividados até a raiz do cabelo. Não tem como investir na igreja, no evangelho, em missões, em ações socorristas, porque ainda estão pagando as bugigangas dos natais passados. Essa é uma maneira como o mundanismo tem adentrado a igreja, mas a outra,
Porque tem uma outra parcela da igreja que não tem deixado de contribuir e não tem deixado de doar à igreja, mas pelas razões erradas. Vêm para a igreja e despejam rios de dinheiro na igreja em troca de quê? Bênçãos. Dão muito, porque ouvem de pregadores que se derem X vão receber 2x, 5x, 10x. Então estão tão equivocados e tão intoxicados no mundo quanto aqueles que não contribuem mais, porque o coração de ambos foi conquistado pelo mundo. Daí nas últimas décadas temos esse crescimento explosivo de ministérios de prosperidade no Brasil. Pregadores de prosperidade que prometem mundos e fundos, mas a sua religião é a religião do mundo, travestida de evangelho. Agora, ouça com cuidado. Por mais que esses ministérios ditos cristãos, mas que de fato são mundanos, falam muito sobre dinheiro, gastam uma proporção enorme do seu culto falando sobre dinheiro, eu creio que o problema da igreja não é que falamos muito sobre dinheiro, o problema é que nós falamos pouco. Como assim, pastor? Não é o contrário? Não se ouve demais sobre dinheiro? Não se fala demais sobre dinheiro nos cultos e nas igrejas evangélicas no Brasil? Não, eu acho que é o contrário, não se ouve o suficiente. Não se ouve toda a verdade sobre o dinheiro. Não se ouve os alertas, as advertências da palavra de Deus sobre o assunto do dinheiro. O problema não é que estamos ouvindo demais, é que estamos ouvindo de menos, e por isso estamos nessa arapuca. Por isso a igreja está mergulhada na religião do consumo. Então precisamos ver duas coisas nesta noite. Primeiro, como a Bíblia fala extensamente sobre o assunto do dinheiro, primeira coisa. Mas também como a Bíblia fala precisamente sobre o assunto. Ela não só fala muito, como fala muito bem e muito precisamente sobre o que devemos pensar do dinheiro, como guardar o nosso coração dele e como usá-lo de uma maneira digna. Então vamos lá, vamos começar por onde a nossa leitura inicial nos dirigiu, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 10. Aqui ouvimos Paulo, o apóstolo, fazendo uma das suas maiores advertências em suas cartas a Timóteo, falando sobre o quê? Qual o perigo que ele denuncia aqui ao final da sua primeira carta? Qual é o assunto dele? O amor, o apego exagerado ao dinheiro. E o que ele faz aqui em poucos versículos? Como já disse, nosso alvo hoje não é adentrar as minúcias do texto, mas fazer um voo panorâmico aqui. Nos primeiros versículos 3 a 5, Paulo alerta Timóteo sobre o perigo que os que ensinam a palavra correm quanto ao dinheiro. O perigo para os pregadores da palavra. O perigo daqueles que pervertem essa doutrina, que corrompem a piedade, que transformam o evangelho em fonte de lucro. Meus irmãos, Paulo denunciou este perigo há 2000 anos. O que se vê hoje nos programas evangélicos na televisão, Paulo já tinha predito isso há 2000 anos. Você não deve ficar surpreso, você não deve ficar assustado. Paulo disse que isso aconteceria, que esses homens surgiriam, já existiam no seu tempo. Homens que pervertem essa doutrina, corrompem a piedade e transformam o evangelho num grande negócio. Está aqui, 1 Timóteo 6, 3 a 5. Mas o perigo não é só para aqueles que ensinam a palavra, mas também para os que são ensinados. Versículos 6 a 10. Estes também correm perigo. E Paulo diz por quê? Porque aqueles que desejam enriquecer o máximo no menor espaço de tempo, diz Paulo, esses correm grandes perigos. Paulo chega a dizer no versículo 10 que muitos desses desviaram-se da fé e se atormentaram com grandes sofrimentos por amarem o dinheiro. Então Paulo está lançando um alerta aqui para todos, pastores e ovelhas, os que pregam e os que ouvem a palavra. Alerta, ouçam. O amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Mas Paulo diz mais. Você poderia abrir outras passagens, pode anotá-las somente. Efésios capítulo 5, versículo 5, ou Colossenses capítulo 3, versículo 5, e dizem a mesma coisa, que a ganância, esta obra da carne, este pecado notório, a ganância, este desejo por ter mais, por acumular, por guardar mais, ganância, diz Paulo, é idolatria. Constitui um culto paralelo, tanto quanto alguém se prostrar perante uma imagem e invocar um nome de alguém que não seja Deus, isso é idolatria também. Mas diz Paulo, o cultuar as riquezas, o tornar-se rico, isso é idolatria, tanto quanto você se prostrar perante uma imagem, se curvar perante uma estátua, ou invocar o nome de um santo. É farinha do mesmo saco. Mas veja que não só o dinheiro em si pode ser uma idolatria, como o dinheiro pode esconder muitos outros ídolos no seu coração. A pergunta não é só se alguém quer demais o dinheiro, mas por que quer mais? Por que quer tanto? Por que quer enriquecer tanto? O que essa pessoa está à procura ao querer mais dinheiro? E aí outros ídolos podem vir à tona, pode ser sucesso, status, reconhecimento, satisfação pessoal, pode ser segurança, conforto, pode ser controle e autoridade. Pessoas podem querer a mesma coisa, que é a riqueza, mas por motivos diferentes. Todos eles ídolos que competem pelo nosso coração. Ganância, diz Paulo, é idolatria. Mas quem falou mais sobre dinheiro do que o próprio apóstolo Paulo foi o Senhor Jesus Cristo. Se você vasculhar as páginas dos evangelhos, você descobrirá que Jesus tocou no assunto do dinheiro mais até do que o assunto do destino eterno dos homens. Ele ensinou mais sobre dinheiro até mesmo do que o céu e o inferno, que nos faz pensar que o assunto do dinheiro é um assunto de vida e morte também. Dentre muitas passagens que poderemos citar, vamos mencionar apenas algumas. Pode anotar se você quiser e consultar depois. Somente no Evangelho de Lucas, que é dentre todos os evangelhos o que mais menciona o assunto. Lucas 12, 15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Engraçado isso, não? Jesus disse isso há mais de 2000 anos. Mas eu vi certa vez um adesivo de para-choque na outra América que dizia: ganha mais ou ganha quem acumula mais. Ou seja, como se a vida fosse um grande jogo em que todos nós somos competidores, e quem ganha esse jogo, quem acumula mais. E o que disse Jesus? Não! Lucas 12, 15, a vida de alguém não consiste na quantidade dos seus bens. Ele disse mais, Lucas 16, 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. De novo, Jesus aqui reconhecendo a paixão rival, o culto rival, a religião rival ao dinheiro. Ele poderia ter destacado tantas outras coisas. Não podemos servir ao Deus e a beleza, Deus e o trabalho, Deus e a família, que seja. Mas é interessante que a única vez que Jesus colocou duas opções rivais na mesma frase foi quando ele falou sobre o dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Tamanha a facilidade com a qual nós transformamos o dinheiro em um Deus. Lucas 18, versículos 24 e 25,
Jesus de novo dizendo: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Já se perguntou o que isso significa? Pastor, que história é essa? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Por que Jesus usou essa imagem tão esdrúxula? Bem, o camelo era o animal terrestre maior, pelo menos no conhecimento do mundo antigo. Era referência de porte, de potência. E o fundo de uma agulha era o menor espaço conhecido do mundo antigo. Jesus está unificando aqui o maior objeto pelo menor espaço, dizendo: assim como é difícil, se não impossível, um camelo passar pelo fundo de uma agulha, assim é para um rico entrar no reino de Deus. A resposta dos discípulos é: Senhor, então quem pode ser salvo? Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Só Deus pode converter o coração de alguém próspero, rico, para que ele adentre o reino. Mas mesmo quando as riquezas aparecem de maneira positiva no ministério de Jesus, também no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a famosa conversão de Zaqueu, que já virou tema até de música popular gospel na nossa geração, né? Pois é, Zaqueu. Mesmo quando Zaqueu, um publicano, um homem rico, se converte, as riquezas são tratadas como um obstáculo vencido e não como um bem, um ativo, ao do qual Zaqueu deveria se gloriar. Não, a prova da conversão dele, a prova da sua conversão de fato foi o quê? Ele se desfez de metade dos seus bens e com o resto restituiu em 4 vezes todos aqueles que ele havia extorquido enquanto publicano. Então junte todas essas peças, as instruções e advertências de Jesus, as instruções e advertências de Paulo, e qual o retrato que você tem? Quando o assunto é dinheiro, qual deve ser a sua postura? Benção. Quanto mais melhor, pastor. E quanto mais eu tiver, mais eu devo ser abençoado por Deus. Não. O retrato que se vê é: cuidado. 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 O que pode parecer sinal de bênção aos seus olhos, pode ser um grande tropeço e motivo da sua queda. Assim, uma vez que eu recebi uma jovem aqui nesta igreja, já afastada há tanto tempo da igreja, do evangelho, ela que tinha crescido na igreja, estava voltando para a igreja, confessou que queria voltar para os caminhos do Senhor, mas confessou: pastor, pelo menos uma coisa, Deus nunca tirou de mim: meu trabalho, meu dinheiro. Como eu prosperei nesse tempo longe da igreja, pelo menos Deus me abençoou assim. E eu perguntei para ela: quem disse que Deus te abençoou? Quem disse? Quem disse que não foi o seu trabalho e o seu dinheiro que não te afastaram de Deus em primeiro lugar? Cuidado. Quando o assunto é dinheiro, é um assunto extremamente delicado. Ele é, como disse o pastor Kent Hughes, espiritualmente radioativo. Pode contaminar toda a sua vida e acabar com a sua alma e com tudo que você valoriza neste mundo. Então a Bíblia fala extensamente sobre o assunto, sim, mas segundo, como avisamos, a Bíblia fala precisamente sobre o dinheiro. E aqui queremos gastar o resto do nosso tempo nesta noite. Há pelo menos 3 outras coisas que a Bíblia nos diz sobre riquezas. Ela fala sobre os seus benefícios, sobre os seus perigos, mas também sobre a sua mordomia. Em ordem, a Bíblia fala precisamente sobre os benefícios da riqueza. Pastor, do jeito que você pintou esse retrato, vamos vender tudo, vamos montar uma comuna aqui na catedral, né? Todo mundo compartilhando os seus bens, renunciando ao seu trabalho, a gente se vira por aqui, né? Faz uma cooperativa, vende aqui o fruto do nosso trabalho e fica aqui todo mundo vendo no mesmo patamar. É isso? Não.
Não é isso, não é necessariamente isso. Ouvimos Paulo dizendo claramente em 1 Timóteo 6 que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro ou o desejo desenfreado e descontrolado pelo dinheiro. Ou seja, o dinheiro em si não é o problema, mas sim o amor ao dinheiro. Prova disso é que ao longo da história, mesmo da história bíblica, você encontra muitas pessoas ricas e prósperas servindo a Deus. Jó, Abraão, Davi, Salomão, que nunca foram recriminados necessariamente por serem homens ricos e prósperos. Alguns deles foram chamados os maiores amigos de Deus, os homens mais tementes a Deus. Mesmo no Novo Testamento, quantas pessoas prósperas e de meios não seguiram a Jesus? Lázaro, suas irmãs, Marta e Maria, Nicodemos e José de Arimateia, que gastaram muitos recursos para embalsamar e sepultar Cristo. E já falamos sobre Zaqueu, não? E da sua oferta generosa, como sinal da sua conversão. Então, não, prosperidade não é sinônimo necessariamente de impiedade ou apostasia. Há muitos benefícios atrelados às riquezas nas Escrituras. Pode ver quantas coisas boas nós podemos fazer e realizar por meio do dinheiro. Nos alimentarmos bem, nos vestirmos bem, morarmos adequadamente, investirmos na educação dos nossos filhos, termos acesso a bons serviços hospitalares e médicos. Isso é bênção? Claro que é. Algo de errado em investir nessas coisas e desejá-las? De forma alguma. E podendo fazê-lo, faço, para a glória de Deus. Não só benefícios materiais, mas quantos benefícios espirituais podem resultar das riquezas. Já no ministério de Jesus, quantas mulheres prósperas caminharam com Cristo, supriram as necessidades dele e dos seus discípulos. Quando lemos as outras instruções de Paulo nas suas cartas, não vimos Paulo dizendo para que os seus leitores se desfaçam das riquezas, mas que invistam bem as riquezas, que possam suprir as necessidades dos seus pregadores, dos seus pastores, que possam socorrer os necessitados com o seu dinheiro. Pense em Barnabé, em Atos 4, filho da consolação, que tendo muitas posses, vendeu aquilo para repartir entre os que precisavam de socorro na igreja de Jerusalém. Então veja quantos benefícios materiais e quantos benefícios espirituais podem resultar das riquezas. De novo, dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Ou como disse o pastor Randy Alcorn, o dinheiro é um bom servo para aqueles que têm o Senhor certo, mas ele mesmo é um péssimo senhor. De novo, o dinheiro é um bom servo para aqueles que têm o Senhor certo, mas ele mesmo é um péssimo senhor. O dinheiro pode estar temporariamente sob o meu controle, mas eu devo sempre considerá-lo um animal selvagem, capaz de voltar-se contra mim e os outros, se eu baixar a minha guarda. Então, mesmo o dinheiro que pode servir de ferramenta e de instrumento para abençoar os da minha casa, os do meu convívio, os da minha igreja, pode se tornar um ídolo e um dominador que me engole vivo, que destrói tudo que eu tenho de precioso, se eu tão somente baixar a minha guarda. Ou, quem não serve a Deus com seu dinheiro, vai servir o dinheiro como seu Deus. Se você não serve a Deus com seu dinheiro, o dinheiro se tornará, ou já se tornou, o seu Deus. O que nos leva à segunda coisa, os perigos das riquezas. Já mencionamos alguns aqui, vamos repassá-los novamente. Os perigos das riquezas estão bem documentados nas Escrituras. Basta apenas ressaltar aqui algumas coisas. Primeiro, como as riquezas enganam. Como bem disse o bispo Walter mais cedo,
como o dinheiro facilmente sobe a cabeça das pessoas. E como as pessoas que mais têm dinheiro mais se sentem donas de si, donas do universo. Como se por simplesmente prosperarem e enriquecerem, têm direito de falar sobre tudo e qualquer coisa. Vimos uma atriz norte-americana se sentindo a dona da verdade nessa semana, cuspindo fogo contra o novo presidente dos Estados Unidos. Por quê? Ela acha que está no topo do mundo, que por ter muito, tem direito de falar o que ela quiser, o que ela pensa, e se acha dona da verdade. O dinheiro faz isso. Mexe com a consciência das pessoas. Faz com que elas se sintam muito mais do que realmente são. Faz com que elas se sintam independentes, autônomas, intocáveis. Porque o dinheiro tem esse poder. O poder da troca, o poder da negociação, de fazer e desfazer a hora que você quiser, sem esperar, sem depender de crédito. Isso te dá uma falsa percepção de segurança, de que é você que toca o seu barco e é dono da sua vida. E de novo, esse perigo ronda a igreja. Você se lembra de Laodiceia e das palavras de Jesus àquela igreja morna? Em Apocalipse 3, vocês são ricos, mas eu lhes digo que vocês são pobres, miseráveis, cegos, nus. Tinham muito, tinham de tudo naquela cidade, crentes opulentos e abastados, porém pobres aos olhos de Deus, porque a riqueza os enganou, fez com que pensassem mais de si do que realmente eram. O que nos mostra que as riquezas também são facilmente idolatradas. De novo, se o seu dinheiro não encontrar o seu lugar apropriado em submissão a Deus, logo logo o dinheiro tomará o lugar de Deus na sua vida. E por fim, as riquezas são um caminho por demais fácil para a perdição. Você se lembra da parábola da semente dos diferentes solos que Jesus contou aos seus discípulos? A parábola daquela semente que, tendo caído em boa terra e tendo começado a germinar e dar fruto, foi sufocada pelos espinhos, e disse Jesus: assim é o efeito da palavra no coração daquele que, por conta dos cuidados deste mundo e o engano das riquezas, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra. E há muitas maneiras pelas quais o dinheiro pode sufocar a palavra. Esteja você buscando mais dinheiro, desejando mais dinheiro, acumulando mais dinheiro, ou simplesmente se preocupando com o dinheiro. Você sabia que preocupar-se com dinheiro é um culto ao dinheiro? Perder sono por causa de dinheiro é cultuar o dinheiro? Não foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6? No meio do Sermão do Monte: quem pode acrescentar uma medida sequer à sua vida por viver ansioso pelo amanhã? Quem? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vigie. Não é só um coração desejoso por mais riqueza e que acumula mais riqueza, somente é um coração ganancioso. O simples preocupar-se com dinheiro já constitui um culto ao dinheiro. Quem é a sua fonte? Quem é o seu provedor? Quem cuida de você? É o Senhor. O que nos leva ao último ponto. As Escrituras falam precisamente sobre o dinheiro, sobre seus benefícios, sobre seus perigos, mas também sobre a sua mordomia. Para combater o perigo e o engano das riquezas, creio eu, não existe outra solução do que cultivar a mentalidade de um mordomo. Deus me criou e Deus te criou para ser um mordomo. Sabe aquela imagem clássica dos filmes antigos do mordomo?
aquele que fica, à espera dos comandos do seu Senhor, indo e vindo discretamente, sem chamar atenção, que faz conforme a vontade do seu Senhor, que maneja a casa e os deveres e afazeres da casa conforme a vontade do seu Senhor. Bem, essa é a imagem que a Bíblia te dá sobre o seu papel neste mundo. Deus te colocou neste mundo para ser um mordomo. É o que diz Gênesis 1 e 2. Quando Deus criou o primeiro casal e disse a Adão: agora seja fértil, multiplique-se, domine a terra, cuide e cultive esta terra. Cuide e cultive. Não como dono, mas como mordomo. Porque Paulo disse em 1 Timóteo 6: o que você trouxe para esse mundo? Nada. O que você levará deste mundo? Nada. Não importa quanto você acumular ou não neste mundo, ficará para trás. Ou como já contamos aqui em outras oportunidades, quando do sepultamento de uma senhora muito próspera, muito rica da igreja, alguém sussurrou no pé do ouvido de outra testemunha: quanto ela deixou para trás? Todo mundo querendo saber o tamanho do patrimônio que ela deixou para trás. Sabe o que aquela pessoa sábia respondeu? Tudo. Deixou tudo. Não pôde levar nada consigo, deixou tudo. Porque não somos donos de coisa alguma, somos meros mordomos, administradores daquilo que Deus nos emprestou por alguns breves anos sobre esta terra. Não somos donos, somos mordomos, e como mordomos temos que recuperar as antigas virtudes do contentamento, da gratidão em tempos de tanto descontentamento, de tanta ingratidão, de tanta insatisfação com o que vestimos, o que comemos, para onde viajamos, onde moramos, o que dirigimos. Meus irmãos, não há nada mais contracultural e revolucionário do que uma igreja ensinar e praticar contentamento, gratidão e generosidade. E Paulo disse isso. Se você ainda tiver sua Bíblia aberta em 1 Timóteo 6, vou ler para o versículo 17. E Paulo diz, 1 Timóteo 6,17: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Tremendo? Ordene isso, Timóteo, aos que são ricos. Aí você pensa consigo mesmo: pastor, eu não sou muito rico. Obviamente, Paulo tinha em mente aqui os maiores dizimistas, o pessoal já aposentado, já recebendo pensão do exército romano, os magnatas, Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui é para aquela elite da igreja, aquela fração que já chegou lá, já passou no concurso, está garantido. Não, essa instrução é para eles. Meus irmãos e irmãs, na escala mundial de pobreza e riqueza, se você tem 3 refeições por dia, o que vestir e onde morar, você é rico. Você é muito rico. Você é extremamente rico. Se você tem o que comer, o que vestir e onde morar, um teto sobre a sua cabeça, na escala mundial, você é uma das pessoas mais ricas do mundo. E ainda tem Wi-Fi, ainda tem smartphone, banda larga. Então é para você que Paulo diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que pratiquem o bem, sejam generosos, prontos a repartir e que invistam no lugar certo. De onde Paulo tirou isso? Ele tirou isso das palavras de Jesus, Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Em outras palavras, qual é o caminho mais curto para saber onde está o coração de alguém? Olhe para o seu bolso, olhe para o seu orçamento, veja suas dívidas e você saberá onde está o coração dessa pessoa. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, aí está a sua confiança, aí está a sua esperança, aí está o seu Deus. Um dos homens que melhor praticou essas virtudes, do contentamento, da gratidão, da generosidade, de uma vida simples e renunciada, foi John Wesley. John Wesley, famoso pregador de avivamento, ministro inglês anglicano, viveu no século XVIII. Um homem que, como ministro anglicano, recebia uma excelente remuneração do Estado, a igreja anglicana que até hoje é bancada pelo Estado, e com o passar dos anos a remuneração de John Wesley crescia pelo tempo de serviço à igreja. E você imagina bem, um homem que viveu até os 90 anos, se eu não me engano 90 ou 91 anos, morreu com uma baita remuneração, com uma bela casa, um belo patrimônio. Pois bem, o dia que John Wesley faleceu, a riqueza dele constituía de alguns trocados no bolso e alguns livros na sua prateleira, só. Porque na medida em que John Wesley ia prosperando, enriquecendo, ele aprendeu a doar cada vez mais do seu salário para a igreja, para missões, para os pobres ingleses. Ele pensou, bem, se eu não vou levar nada comigo desta vida, que fique para quem precisará mais do que eu precisarei após a minha morte. John Wesley viveu por um lema, que eu creio que é bíblico, é sadio, vale a sua consideração. John Wesley disse: ganhe tudo o que você puder, poupe tudo o que você puder e dê tudo o que você puder. Trabalhar é bênção, então ganhe tudo o que você puder. Poupar é bênção, poupe tudo o que você puder. E dar é bênção também, então dê tudo o que você puder. Na mesma proporção em que você planejar sua remuneração, e quem não planeja uma carreira, uma profissão, uma escala de remuneração, quem não faz isso? Quem não planeja uma previdência? Quem não planeja o seu futuro? Planeje também a sua generosidade, faça disso uma disciplina sua e da sua casa. Planeje como vocês vão investir, quanto vocês vão gastar, onde, quanto, quando. A começar por onde? Pelo Evangelho. Paulo está dizendo aqui, Jesus também: não acumule para vocês tesouros na terra, mas nos céus. Você quer saber qual é a dica mais importante de investimento para 2017? Invista no Evangelho. E se sobrar dinheiro, nas notas do tesouro, uma caderneta de poupança, um fundo de renda fixa. Mas o investimento que tem melhor retorno na vida cristã se chama o Evangelho. Invista nele, priorize isso no seu orçamento familiar. Tire a primeira parte, diga: isso aqui é para Deus exclusivamente, para a obra dele, para a pregação do Evangelho, para a igreja sofredora, perseguida, para missões, para órfãos, para viúvas, para pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu e minha casa viveremos um pouquinho mais simples, para que outros possam simplesmente viver, para ouvir o Evangelho. Meus irmãos, se 40 milhões de brasileiros evangélicos fizessem isso, o Brasil não estaria na miséria que está. Pense nisso. Quanto dinheiro seria liberado se abríssemos mão de alguns mimos legítimos, mas mimos mesmo assim? Uma saída a menos no mês, um passeio a menos, não deixar de fazer sempre, mas cortando aqui, cortando ali, e liberando recursos para um missionário, para uma nova igreja, para honrar a sua igreja, os seus pastores, para socorrer os que não têm o que comer. Quem Deus quer abençoar por meio da sua vida, da sua casa, fruto do seu trabalho? Foi para isso que Deus nos abençoou. E nos abençoa não para sermos reservatórios das bênçãos de Deus, mas canais desimpedidos das bênçãos do Senhor. Meus irmãos, para que tudo isso seja possível,
algo precisa acontecer no nosso coração. Deus literalmente tem que nos converter da religião deste século. E qual é a religião deste século no Ocidente? Consumo. Tornou-se o nosso meio de vida. Endividar, parcelar, consumir, o que vai sufocando a nossa fé, a nossa vitalidade, o nosso contentamento, a nossa gratidão, a nossa generosidade. Nós precisamos urgentemente nos arrepender do nosso consumismo, renunciar ao nosso materialismo. Nós precisaremos aprender a viver de uma maneira mais simples. Eu não estou dizendo viver de uma maneira paupérrima ou simplória, mas viver um pouquinho mais simples, sim. Um pouquinho menos de conforto, um pouquinho menos de luxo, menos mimos. Praticando essa santa disciplina de uma renúncia aqui, um sacrifício ali, e usando o cartão de crédito com muita sabedoria, com muito domínio próprio e com muita vigilância, porque isso sim se torna um animal selvagem rapidamente, que se volta contra nós. E quem sabe para você Deus esteja te chamando para abrir mão do cartão de crédito por um bom tempo, se não definitivamente. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o cartão de crédito te faz pecar, corta-o também. Para quê, pastor? De novo, olha quanto dinheiro, olha quantos recursos você estará liberando para que o Evangelho corra solto nessa terra. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e de repente, não mais um reservatório, mas um canal das bênçãos de Deus. Mas eu não posso terminar este sermão achando que nós conseguiremos fazer isso por nossa própria conta, pela nossa força de vontade. Não. Assim como qualquer outro ídolo não pode ser arrancado do nosso coração pela nossa própria força, só Cristo pode nos libertar deste ídolo. Só o Evangelho pode nos curar e nos libertar das garras do consumismo. Que Evangelho é esse, pastor? Foi o Evangelho que Paulo resumiu da seguinte forma na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. Cristo, sendo rico, fez-se pobre, para que nós, pobres pecadores, fôssemos salvos pela riqueza da sua graça. Só o Evangelho tem em si a força, o poder e a capacidade de nos converter da religião do consumo. Olhando para Cristo e vendo que Ele, sendo rico, fez-se pobre. Ele, tendo tudo, fez-se nada. Veja, Cristo não pede nada de mim e de você que Ele mesmo não tenha feito primeiro. Quando Ele nos diz, vá, renuncie isso, abra mão disso. Seja grato, seja contente, seja generoso. Ele não está pedindo nada de você, de mim, que Ele mesmo não tenha feito antes e melhor. Você nunca será mais generoso do que Deus. Você nunca será mais generoso do que Cristo. Jamais. Só o Evangelho pode nos libertar das amarras do consumismo. Só o Evangelho pode nos libertar das garras dessa religião que se apoderou e que intoxicou a igreja brasileira. Só o Evangelho. Mas eu creio no Evangelho. É o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, da sua ganância, da sua idolatria. Pelo Evangelho, pelo seu poder, que Deus nos dê graça para vivermos assim. Vidas simples, vidas santas, vidas contentes, vidas gratas, vidas fiéis, vidas generosas, para a glória dele, para o avanço do Evangelho. Amém? Vamos orar.
Senhor bendito, quem de nós permanecerá de pé diante da Tua palavra? Não há um só entre nós, eu muito menos, que tem vivido inteiramente assim. Nenhum de nós aqui tem vigiado perfeitamente, tem resistido inteiramente aos encantos deste mundo, às ofertas deste mundo, às promessas vazias deste mundo. Nós mesmos confessamos a nossa parcela de culpa, Senhor. Numa igreja brasileira que se encantou pelo dinheiro, que transformou o dinheiro no seu ídolo, no seu Deus, que fez do consumo a sua religião, o seu culto, sua razão de viver. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós que temos sido infectados, intoxicados por este mal, que nos cerca, onde quer que nós vamos. Pai, tem misericórdia de nós. Perdoe-nos, Senhor, nossa ingratidão, nossa falta de contentamento, nosso culto dividido, nossa mente dividida, nosso coração dividido, nossa pobre mordomia dos Teus recursos, o engano do nosso coração, nossa falta de vigilância. Ó Pai, não afim a nossa confissão, não afim aos nossos pecados, mas onde o pecado tem dominado o nosso coração, ali a Tua graça pode operar e precisa operar. Então vem, Senhor, pela Tua graça, nos convencer dos nossos maus caminhos, nos convencer, Senhor, da nossa idolatria, nosso mundanismo, mas não só nos convencer, pela Tua graça vem nos perdoar nesta noite e vem nos libertar, Senhor, destes ídolos que temos abrigado no nosso coração e que tanto tem destruído os nossos relacionamentos, tanto tem tirado a alegria do nosso trabalho, do nosso descanso, tanto tem roubado o nosso sono e quem sabe até mesmo tem sufocado a nossa fé e a nossa generosidade contigo e com teu povo. Pai, liberta-nos dessas coisas, te pedimos, e ajude-nos a trilharmos o caminho estreito, para reorganizarmos e reordenarmos a nossa vida segundo os santos padrões da Tua santa palavra. Em tudo isso, Senhor, opera o poder do Teu Evangelho em nossas vidas. Faz-nos meditar sempre naquele que, sendo rico, fez-se pobre, para que nós, pobres pecadores, fôssemos salvos pela Tua graça. Senhor, se houver entre nós alguém que pela primeira vez está constatando a sua miséria espiritual, a sua escravidão a este mundo, pela primeira vez está entendendo o Evangelho e compreendendo, Senhor, a medida de graça que o Senhor nos oferta em Cristo. Ó Pai, que esses corações sejam arrebatados, sejam vencidos pela Tua graça, de tal forma que não contem o preço da sua devoção a Ti, da sua conversão ao Senhor, como Zaqueu, que possam renunciar ao ídolo do seu coração, para seguir a Ti, com rendição, sacrifício e obediência. Mesmo aqueles que já o fizeram, Senhor, como eu, ó Pai, volte-nos de novo para Ti, e conduz-nos por este caminho estreito, custe o que nos custar, para o engrandecimento do Teu nome e para o avanço do Teu Evangelho nesta terra. Nós assim te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.